Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Catarina Estrela, essa é a Eduarda Almagro, a gente é da turma 22 da Faceres e hoje a gente vai fazer um Capivara Cast para explicar um pouquinho sobre o nosso projeto de extensão curricular, que é sobre doenças crônicas e pessoas com deficiência. Então, Catarina, me conta um pouco sobre a diabetes. Diabetes é uma doença que faz com que tenha muita glicose no sangue. Isso acontece por um defeito ou na produção ou na ação de um hormônio que chama insulina, que é produzido por células especiais no pâncreas. Existem dois tipos principais de diabetes. A diabetes tipo 1, que acontece mais em crianças e jovens, mas ela pode aparecer em qualquer faixa etária, e ela ocorre quando o nosso corpo ataca as nossas células do pâncreas de um jeito autoimune e ele não consegue mais produzir a insulina. Ela pode apresentar sintomas de maneira mais rápida, como a sede, a vontade constante de urinar durante o dia, muita fraqueza, cansaço, emagrecimento. E se ela não for tratada corretamente, ela pode evoluir para uma cetoacidose diabética, que pode até precisar de internação. Já a diabetes tipo 2, ela é mais comum, geralmente 90% dos casos são de diabetes tipo 2 e ela há a produção de insulina, só que essa insulina não consegue levar a glicose para dentro das células. Isso vai fazer com que o pâncreas produza mais insulina para tentar manter essa glicose dentro das células, mas se isso não ocorre, há a diabetes do tipo 2. Ela demora mais para aparecer os sintomas, mas são os mesmos da diabetes tipo 1. Muita sede, vontade constante de urinar durante o dia, cansaço. E ela geralmente afeta pessoas acima do peso ou com obesidade, então geralmente adultos acima de 50 anos. Mas Duda, você pode explicar pra gente um pouquinho sobre o que é hipertensão? A hipertensão é uma doença crônica caracterizada pelo aumento da pressão arterial, ou seja, da pressão dos vasos. Esse aumento de pressão ocasiona uma sobrecarga no coração. O coração é o órgão responsável por bombear sangue para todo o nosso corpo. Esse aumento de pressão, ele afeta uma grande parte dos sistemas. Pode ocasionar falha nos rins, ruptura das veias, infartes e muitos outros problemas relacionados. 90% dos casos de hipertensão são hereditários, ou seja, são passados de pai para filho. Como a hipertensão é uma doença silenciosa, é necessário acompanhar a sua pressão arterial em consultas periódicas, ou seja, ir no médico frequentemente. Geralmente, pessoas que têm uma frequência de pressão de 14/9 são consideradas pessoas hipertensas. Agora, Catarina, explica um pouco para o pessoal como funciona a relação da diabetes com a cegueira. A diabetes é uma doença complexa e progressiva e ela pode afetar os vasos da retina, que é mais conhecido como fundo do olho. E ela pode causar uma doença chamada retinopatia diabética, que é caracterizada pela microangiopatia diabética, ou seja, uma lesão na parede dos vasos que é causado pelo aumento da glicose no sangue. Essa retinopatia ela pode ocorrer em dois níveis. A exudativa ou não proliferativa, onde os capilares da retina se tornam permeáveis e extravasam lipoproteínas. Essa gordura vai ser depositada na parede dos vasos e vai formar placas. Isso pode causar o estreitamento e até obstrução da corrente sanguínea no local. E isso leva a microaneurismas. Esses microaneurismas frequentemente vão se romper e extravasar sangue, causando hemorragia e infiltração de gordura na retina. Isso é conhecido como edema macular e ele se manifesta com a visão central manchada. Já o segundo nível é a retinopatia proliferativa. Ela surge quando a doença dos vasos progride e a microvascularização, os vasos vão se fechando e a formação de áreas isquêmicas, ou seja, áreas que não vão receber corretamente o oxigênio. E ela ocasiona a proliferação de novos vasos que são anormais, são chamados de neovasos. Eles são facilmente rompidos e pode levar a uma hemorragia e uma fibrose. E isso pode provocar rasgos e até o deslocamento da retina e gerar, assim, a perda súbita de visão.
Mas além das complicações na retina, a diabetes também pode causar a catarata, que é a opacificação do cristalino, ou seja, o olho fica esbranquiçado e não tem a entrada correta de luz. E também o glaucoma, que causa o aumento da pressão intraocular. E é importante os exames oculares porque no olho é onde tem a melhor visualização dos vasos sanguíneos. Então, se você fizer o exame de uma pessoa com a diabetes um pouco mais avançada, se achar algum problema na vascularização do olho, você pode perceber mais algum problema no resto do corpo que vai seguir a mesma ordem do problema que estava na retina. Mas você pode explicar um pouco pra gente agora como que é a relação da hipertensão com a cegueira? Então, no caso da hipertensão arterial, esse aumento de pressão ela pode provocar um inchaço nas fibras do nervo óptico, que é o nervo que vai levar a informação visual para o nosso cérebro, para o nosso sistema nervoso central, e lá vai ser processado assim, tudo que você está vendo, né? A definição de cor, forma, movimento, etc. Outra maneira de ocasionar cegueira é pela alteração dos vasos devido a essa pressão. A pressão muito alta provoca alteração nesses vasos e eles acabam se rompendo. Essa ruptura de vasos leva à cegueira e provoca essa deficiência na visão. Por isso a importância da realização desses exames periódicos. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre autocuidado, né, a alimentação. O que você tem para falar sobre isso? É válido falar que a alimentação saudável é de extrema importância para todos, já que ela pode evitar algumas doenças e pode até auxiliar no tratamento de outras. Mesmo, essa importância de uma alimentação saudável, de buscar um estilo de vida mais ativo, ela vai auxiliar nessas doenças crônicas, né, e em outros tipos de doença também no geral. Dê sempre preferência a alimentos in natura, ou seja, alimentos naturais, nada de alimentos ultraprocessados. Se você resolver um dia sair de casa, dê preferência também para um lugar que faz uma comida mais caseira, uma comida feita no dia, né? Dê preferência a alimentos cada vez mais in natura. Exatamente. E é mais sobre isso que a gente queria falar com vocês hoje. Obrigada por assistir, espero que vocês tenham aprendido. Obrigada pela companhia, Duda. Muito obrigada pela companhia. Espero que esse Capivara Cast tenha sido muito produtivo e até a próxima.